Bom, eu vou falar sobre o que é Deus. Bom, eu penso que eu posso pensar na ideia, na imagem de um Deus, sendo assim, uma inteligência que despertou, uma inteligência que despertou e percebeu a sua presença. Bom, para mim, isso é um Deus, isso é Deus. Eu penso que, assim como nós humanos, mesmo antes da fecundação, desde o momento em que somos evacuados do escroto de nossos pais, entre outros bilhões de similares, concorremos a um ponto, a um local em que é de desejo geral de bilhões, entre bilhões, um elemento alcança e ocupa esse espaço. E dali vem a formação de um animal e todos os seus organismos, né, respondendo, né, às necessidades de um elemento diante do ambiente em que ocupa, se forma, né, e ali ele se acomoda e ali é o seu local, ali é a sua segurança. Mas em dado momento, ele perde toda essa segurança. Ele é expelido, ele é jogado ao mundo, né, da vida, quando a mulher dá luz desse elemento formado, vivo, está ali, observando, vendo, aprendendo. Passa-se os dias, as semanas, meses, anos, quando subitamente nós percebemos que somos. Nós não lembramos de quando começamos a ser. Nós sabemos, de repente, que somos. Ou não é assim. Porque, do contrário, eu gostaria de saber qual é a sua mais antiga lembrança. Com que idade você começou a perceber a existência? Bom, veja que até você perceber que era você, que você estava, houve um espaço de tempo que você não se recorda. Bom, eu penso que para aceitar a imagem de um Deus, penso que seja semelhante à condição humana. Penso que um Deus despertou, uma inteligência despertou. Não assim exatamente é, totalmente igual à nossa inteligência diante desse espaço que nós ocupamos. É uma inteligência assim, similar, mas apenas no âmbito figurativo. Inclusive porque essa inteligência, penso eu, que deva de ter sido um instinto predador, só pelo fato de o ser humano, o animal humano, ter um instinto de liderança e unificação, e também observando
as organizações das colônias de insetos e animais, penso eu que, é claro, também acreditando na evolução e na seleção natural dos elementos, penso eu que, no princípio, o homem teve que ser predador para garantir o seu lugar, porque não foi um só elemento que estava evoluindo, que estava aprendendo, que estava surgindo, mas o mais adiantado, o mais vigoroso, o selecionado, ele chegou, tomou e ocupou, e tomou a frente na escala de animais em evolução. Então, esse animal, primeiro animal da natureza do planeta Terra, penso eu que era um animal maravilhoso, um animal lindo, encantador. E com certeza isso se reflete na imagem da mulher, porque lógico e razoável é pensar que uma inteligência que organizou, adaptou toda a natureza para que as coisas fossem é, sequentemente feitas com tudo organizado, penso eu que ele não teria feito primeiro um animal homem macho, porque um animal homem macho não tem como procriar, como se reproduzir, quanto que um animal homem fêmea tem como se reproduzir, tem como procriar. Então eu penso também, até pela lógica, que tudo foi perfeito, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Agora me diga, poxa, por dentro de um jardim organizado deste, dentro de um planeta habitável deste, um homem, que maravilha é essa? Não, eu penso que o primeiro ser vivente tinha sim a imagem e semelhança encantadora de uma mulher. Tanto é que, sendo ela a única desperta e a sabedoria de tudo, ela, antiga habitante desse ambiente, ela se multiplicou, ela deu à luz, trouxe à luz um similar, um semelhante, um igual. E ali se desenvolveu o animal humano, o ser humano, o homem, o macho. E passou muitos tempos, isso, a história delonga muito tempo. O homem foi condicionado, é claro, o homem não, o macho foi condicionado à tutela da fêmea, que era a primeira. Ambos tinham a mesma autoridade, porque a primeira tinha perdido o direito universal, que já não era mais única. E não sendo mais única, então ela perdeu o direito universal. Então, ambos eram similares, eram únicos e unigênitos, porque para que houvesse um único, não pode haver outro. Porém, eram dois únicos, os dois similares, o unigênito, o primeiro e o segundo, similar. Bom, e dali então veio os descendentes. Penso eu que as primeiras eram do sexo feminino, e abundou a terra.
Principalmente porque na mulher, também com a primeira mulher, com a primeira, né, fêmea, não pode ser diferente. Existe uma quantidade limitada de ovos que possa ser fecundado, enquanto que o homem ele produz bilhões e bilhões em horas. Então, penso que ali nasceu muitas meninas, muitas mulheres, 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 mulheres. Até que um certo momento, talvez, houve ali um cruzamento do primeiro homem, do primeiro macho, com alguma de suas filhas. E dali então tenha surgido o, o primeiro homem, o primeiro macho nascido. Talvez seja isto. Bom, é um pensamento, é uma linha de pensamento que tenho eu a respeito dos primeiros dias da, da humanidade. Eu sei que existem várias ideias, várias teorias a respeito do princípio da nossa existência. Mas eu julgo tolices, eu julgo absurdos. Ótimo, eu tenho o dever de ouvir e aceitar todas as tolices e absurdos que eu ouço. Mas eu também tenho o direito de falar as minhas tolices e os meus absurdos. E é por isso que estou comentando a respeito do que eu penso que seja Deus. Agora, se quem tem ideia diferente, que as faça. Então teve ali os primeiros e os filhos. E temos na história, não só registrada nesses livros da Bíblia, mas temos aí na história, até comprovada cientificamente, que houve uma catástrofe muito grande no planeta, uma mudança né, das áreas secas dos oceanos. Bom, companheiros, eu vou deixar isso aí para outro tempo, porque o tempo já está curto ali. Eu nem sei se eu vou conseguir mandar esse vídeo aqui. Já está com 12 minutos, eu nem sei se eu vou conseguir. Talvez esse vídeo também era um teste, porque faz muito tempo que eu não uso esse tipo de filmagem. Mas é a história da mudança que houve, da catástrofe que houve no mundo, é que quando eu comecei a falar eu me lembrei. Eu me lembrei de uma ocasião em que eu estava no Mato Grosso e eu estava num penhasco muito alto, muito alto. E lá de cima eu via a sede da fazenda e via os campos, eu via as matas. E vendo aquela altura que eu estava, observando ali as pedras que estavam ao lado, eu vi incrustadas ali nas pedras, nas rochas ao lado, é, conchas, mariscos, assim, organismos que são formados, que se formam no mar, no ambiente aquático. E observando aquelas coisas ali que só se formavam em ambientes aquáticos, incrustadas naquelas rochas, naquela altura, eu fiquei pensando, bom, algum tempo, alguma vez, isso aqui foi diferente. Então eu acredito que houve muitas catástrofes, né, no percurso da humanidade. Bom, companheiros, eu vou parar por aqui, está chegando nos 15, vou parar por aqui, companheiros. Meu pensamento em outra hora eu continuo. Companheiros, eu sou ateu, mas fiquem com Deus.